Henrique respondeu boa noite aqui no chat. Vou até aproveitar para falar com vocês também. É, Se por acaso fizerem alguma pergunta aqui e eu não ver, fica à vontade para abrir o microfone. Não só se fizerem aqui eu não ver, tá? Qualquer momento vocês quiserem, abre o microfone, pode falar, vamos perguntar, vamos conversar. É um assunto que às vezes é básico para alguns, mas para outros, muitas pessoas têm dificuldade também. A gente vai fazer algumas questões aqui de matemática financeira, vamos usar um pouco o HP ali. Vamos falar sobre custo de capital, vamos falar um pouco sobre demonstrações contábeis também, mas assim, em um nível mais simples. E aí a gente vai avançando nas questões, mas qualquer dúvida, não fica só preso ao chat aqui não, pode ficar à vontade para levantar a mão, para perguntar, tá bom? Que vai ser um prazer a gente discutir junto aqui. A gente vai estar junto hoje, na quarta-feira de novo, e a gente para o carnaval, né? Na outra semana a gente retorna na outra quarta-feira. Vou dar só mais uns 2 minutinhos aqui, que aí, poxa, a gente já consegue dar sequência. A gente está em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por enquanto. Comigo 10, né? Como é que vocês estão na prova? Se alguém quiser falar, já vão fazer todos os módulos agora de primeira? Alguém já fez? Está devendo algum módulo? Está devendo o primeiro módulo? Ou é tudo novidade para vocês? Vamos conversar comigo aqui, gente, senão eu fico me sentindo sozinho, hein? Dá atenção pro professor. Eu vou, a primeira vez, vou fazer tudo de uma vez só. Tentar matar 100%, se não der, sobra um ou dois, né? Essa é a estratégia. Vai dar certo. A gente tem tempo, só não deixar acumular, focar que vai dar certo. E o É, da, restante, pessoal, quem vai? da minha parte também, é a primeira tentativa, primeira vez que eu faço a prova, né? Eu vou fazer a prova completa também, então a ideia é tentar matar 100%, mas não dando o máximo que for possível, né? Bacana. Não, eu vou até contar o meu para vocês também, tá? Eu fiz quando mudou a banca, se eu não me engano, o ano da mudança foi em outubro de 21. Acho que foi na prova de outubro de 21 que mudou a banca, teve muita confusão, né? É, Enfim, e eu participei dessa prova que teve nível de reprovação muito alto, sabe? E passei de primeira, passei em todos os módulos, passei com um percentual bacana de aprovação. Não me matei de estudar, tá? Não fiquei loucamente estudando, dia e noite, sem parar, mas fui muito consistente em todas as etapas. Então, consegui matar um conteúdo por dia, às vezes pegava o final de semana para resolver bastante exercício, isso daí era o diferencial. Mas acho que o principal assim, acho que tem alguns pontos principais, não tem um principal, né? Mas um primeiro, poxa, não deixar acumular muita coisa, senão chega no final, até a gente se sabota também, né? Então chega no final, você vê que é muito conteúdo, você fala assim, poxa, não vai dar tempo, eu vou desistir disso aqui, e acaba perdendo energia positiva ali no final, que é muito importante também, né? Acho que um segundo ponto que eu sempre falo com os meus amigos que estão fazendo a prova é a gente ter humildade e organização, né? Em que sentido? Muitas coisas a gente acha boba, gente. Muitas coisas você fala, ah, pô, isso aqui eu vou gastar pouquíssimo tempo, eu vou matar isso, resolvi, pau, matei a questão. Só que às vezes é uma pegadinha, às vezes é uma bobeira ali que você vai cair, vai errar. Então, não vai gastar, você vai gastar uns segundos a mais que não vai te custar uma prova em anotar. Então, toma nota de tudo. Pô, falou que a taxa é ao mês, risca ali que é ao mês. Falou que é ao ano, risca que é ao ano para a gente chegar no final e conseguir chegar na resposta certa, né? Porque tem muita pegadinha também. E além de tudo, tem alguns módulos também que são muito cansativos, né? Então, quando a gente chega lá para falar de sucessão patrimonial, cara, ele vai envolvendo nomes e parentesco e etc. Vai colocando ali no canto da prova, vai anotando, porque o básico bem feito é melhor do que o avançado mal feito, né? Então, eu gosto muito de fazer o arroz com feijão, fazer bem feito que no final dá tudo certo, né? E não deixar a peteca cair, né? Então, surgiu dúvida, chama. Eu tô lá no grupo do WhatsApp também, então foi refazer as questões, quiser me chamar, fica à vontade. Sugiro que mandem no grupo também, porque, gente, não existe nenhuma pergunta boba. Às vezes, o que a gente tá achando que é dúvida pra gente que é bobo, é dúvida pro outro, e aí
Às vezes o próprio grupo, e eu vi muito isso em outros grupos, não é a primeira vez que eu participo aqui com o Mundo Financeiro, com o Felipe. É muito legal porque o próprio grupo vai se apoiando, né? Então, às vezes, um tá com a dúvida, mandou lá, o outro tem facilidade, já respondeu, isso motiva, e depois você que mandou a dúvida vai responder também. Então, isso é super bacana, né? A gente já é 9:08, então eu vou começar aqui, porque acho que já entrou quem tinha que entrar. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Rafael D'Ambros, certifiquei junto com o Mundo Financeiro ali lá em 2021, se eu não me engano. De lá para cá participei de algumas turmas, auxiliando na monitoria, resolução de exercício. Estou de volta aqui, a gente vai passar uma temporada juntos, vamos fazer algumas aulas juntos, tá? Trabalho no mercado financeiro há algum tempo também. Hoje eu estou em uma corretora de investimentos, já trabalhei com cliente, trabalho com a parte interna hoje. Então eu vejo muita gente o tempo todo se preparando aí para a prova, porque é uma das certificações mais desejadas do mercado. Não tem bicho de sete cabeças nenhum e a gente vai matar isso aqui junto. Então contem comigo, tá? Só uma observação, agora já é 9:10, né? E hoje eu já ainda tô no escritório aqui, não deu tempo de ir embora. Tô por último. Então, se por acaso vocês me virem levantando aqui, pode ser que a luz, que é sensor de presença, eu não vou me movimentar, ela vai apagar, eu só vou dar uma levantadinha para acender ela aqui, mas vocês não assustem não, tá bom? No sábado, o Wesley falou que foi até a questão 3. Hoje a gente vai seguir da 4 em diante, que é essa aqui. Vocês não tinham feito essa aqui ainda, tinham? Não, né? Beleza. Que eu fiz? Eu vou fazer as questões aqui, escrever junto com vocês no tablet, que eu acho que fica fácil para acompanhar, né? Só que ao invés de deixar a calculadora no tablet igual o Felipe faz, vocês já devem estar acostumados com o modelo do Felipe, né? Eu mudei aqui. Eu deixei HP no computador. Por quê? Porque no tablet, a hora que eu clicava, ele não aparecia onde eu clicava. E aí, aqui no computador, vocês vão ver o mouse onde vai ver, então, onde eu vou clicar, o que for de parcela, o que for de valor presente, etc. Então, acho que vai ficar um pouco mais visual também, né? Mas vamos lá. E aí, a gente falou de sempre fazer o básico aqui, a gente vai fazer passo a passo. Se precisar, me para que a gente volta atrás, tá bom? Olha, ó, a luz já apagou aqui. Deixa eu me movimentar aqui. Pronto, não estou no escuro mais. Vamos lá. Jonas, ao comprar um bem durável no valor de R$ 10.000, então a gente sabe quanto que vale o bem aqui. Vale R$ 10.000, né? Ele foi informado que pode ter um desconto de 10%. Opa, pera lá. Então, se ele pode ter um desconto para pagar à vista, então o valor do bem não é R$ 10.000, a gente tem uns juros embutido aqui, né? E qual que é o valor presente do bem, né? Quanto que ele consegue pagar à vista? Seria 10.000 menos os 10%, né? Então, o valor do bem, na verdade, é nada mais, nada menos do que 9.000. Opa, minha caneta tá falhando já, hein? Limpar tudo. O valor do bem, na verdade, é R$ 9.000, certo? Minha letrinha é linda, maravilhosa, vocês estão vendo. Eu fui, inclusive, professor de caligrafia. Mentira, é muito feia. Se por acaso não entenderem, vocês me interrompam, tá? E ele vai pagar aqui, na verdade, em 10 prestações, se ele for parcelar, né? 10 prestações. E qual que é a taxa embutida nesse financiamento se ele for pagar a prazo, né? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber a taxa aqui, né? Então, isso é muito simples, tá? Só que isso já começa a exercitar ali a parte da matemática financeira, a gente usar HP para conseguir fazer esses cálculos, né? Deixa eu até passar ela para cá, que ela ficou no escrito. Beleza, tá dando para ver bem aí, não tá? Então, 9.000, na verdade, os 9.000. Vamos sempre limpar ela aqui, ó. Então vamos criar esse hábito de sempre apertar o F, CLX, para ter certeza que não tem nenhum dado salvo, né? Então os 9.000, na verdade, é quanto que valem esse bem, né? E quantas vezes ele vai pagar? Ele vai pagar em 10 vezes o N. Agora, é sempre importante a gente saber
Eu até fiz isso aqui de propósito, tá? A gente colocar o valor de entrada e de saída de caixa com sinais diferentes, né? O 9.000 aqui, eu poderia ter colocado negativo como uma saída de caixa. Mas eu não coloquei, só para a gente entender que a gente vai fazer em escalas diferentes aqui, né? E aí, ele pagaria um valor de prestação de quanto? De R$ 1.000 de prestação, que é o CHS PMT, e eu quero saber qual que é a taxa embutida, né? Então eu só vou chamar o I aqui, que vai me dar uma taxa de 1,96, né? Então, sempre ficar atento nisso, né? Quando eu estou falando aqui de saída e de entrada de caixa, eu vou usar sinais diferentes ali na operação, tá bom? Só porque isso vai ser muito importante em alguns momentos. Se eu não tivesse feito isso aqui, vamos zerar a calculadora aqui, ó. Vamos colocar um FCLX. Então, vamos colocar que eu tivesse colocado aqui os 9.000 como uma entrada de caixa, como no PV, e tivesse colocado os 1.000 aqui, ó, sem o CHS do PMT, os mesmos 10 de parcela e chamasse o I. O que que ia acontecer? Não ia calcular. Então, se por acaso vocês verem esse erro aí, já pode saber que você esqueceu de colocar o sinal ali, tá bom? É... Simples até agora. Alguma dúvida? Podemos seguir para a próxima, tá? Então a gente sempre tem que, vamos colocar no papel, né, gente? Qual que é o valor do bem? Qual que é o número de prestações? O que que eu quero? Eu quero a taxa. O que que eu não coloquei aqui? Eu falo para vocês anotarem, não anotei, né? Puxa a orelha do Rafael. O PMT. Qual que é o PMT aqui? Ele ia pagar em 10 vezes iguais de R$ 1.000, né? É 10.000 bem dividido em 10 prestações. Então eu não coloquei o PMT aqui, mas, na verdade a gente colocou lá na calculadora, tá bom? Vamos limpar aqui e vamos seguir para a próxima então. Deixa eu ver, no chat aqui também não tem nada, então vamos para a próxima. Legal, mais ou menos para a gente seguir a mesma ótica aqui, na mesma evolução na calculadora, na HP também, na 12C, na financeira, para a gente chegar nos valores que o exercício pede, né? E aqui a gente já começa com algumas diferenças, e foi aquilo que eu falei para vocês, para a gente sempre tentar seguir fazendo o básico, gente. Não esquece de fazer o básico, tá? E aí, vamos lá na questão. O investidor tem 45 anos. Legal. O que que isso é importante para mim, Rafael, ele ter 45 anos? Por enquanto, nada, né? Mas daqui quanto tempo ele pretende se aposentar? Ele pretende se aposentar em 10 anos, né? E até hoje ele já acumulou um patrimônio de 3 milhões. Além disso, ele tem capacidade de poupar também 20.000 mensais, né? Ele goza de excelente saúde e normalmente seus familiares são longevos. Então, em tese, ele colocou aqui que ele não tem um horizonte que ele quer usar o dinheiro da aposentadoria, né? E levando em conta uma taxa de retorno real de 3% ao ano, qual será a renda mensal que ele terá na sua aposentadoria, né? Então, o que que ele quer saber aqui? Ele quer saber quanto que ele pode ter de renda mensal. Então, vamos começar em alguns pontos aqui, tá? Ele quer saber renda mensal. Só que ele me deu uma taxa anual. Opa, então aqui a gente já tem que parar e pensar um pouquinho e realmente colocar escrito para a gente não confundir lá no final, né? É, e ele pode poupar também R$ 20.000 mensais. Só que durante quanto tempo? Durante 10 anos, né? Então vamos colocar tudo em base mês e depois a gente volta para chegar na renda mensal dele que ele quer durante a aposentadoria, né? O que que a gente tem aqui? A gente tem o patrimônio que ele já tem hoje. A gente tem o PV dele, o valor presente, que é de quanto? Opa, não é 3.000 reais, não é 3 milhões não, Rafael. A gente tem que até hoje ele acumulou isso mesmo, 3 milhões de reais. Vamos voltar na caneta aqui. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele tem 3 milhões de reais. O que que ele pode poupar por mês, né? Então é o meu PMT, é a minha parcela mensal, né? Ele pode poupar 20.000, legal, uma boa capacidade poupadora, né? Vai permitir que ele tenha uma aposentadoria legal. Que mais que a gente tem? A gente tem a taxa de retorno real.
Se ele desse a taxa nominal e ele pedisse em retorno real, a gente teria que subtrair a inflação, mas aqui ele já deu a taxa de retorno real, né? Que é 3% ao ano, né? Ao ano. Legal. Vamos transformar isso aqui em mês? Não sei se fica fácil para a gente, se vocês se lembram como que a gente transforma isso em mês, vamos zerar a calculadora ali, né? Deixa eu até colocar isso aqui então, né? Quando eu, o que que a gente vai fazer? Essa taxa, ela é 3%, a gente vai pegar 3, entra, dividir por 100, 3%, beleza. E somar mais um mais. Então, a taxa é 1 mais a taxa, assim que a gente vai chegar lá na resposta, elevado a taxa que eu quero sobre a taxa que eu tenho, né? Então, a gente já fez essa. Vamos voltar lá na calculadora. Legal, a gente já fez 1 mais a taxa, né? Vou dar Enter aqui. A taxa que eu quero ela ao mês. Então, eu quero 1. Dou Enter aqui de novo. E a taxa que eu tenho? Eu tenho a taxa em base ano, eu tenho a taxa em 12 meses, né? Eu vou dividir, então eu vou voltar de trás para frente aqui, vou dividir, vou elevar. Então, eu estou fazendo a operação aqui de trás para frente, eu dividi, agora eu elevei, vou fazer 1 menos 100 vezes. Qual que é a taxa? Eu tenho a taxa de 0,25. Vamos voltar aqui. É igual a 0,25. Vou até fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Vou colocar 4 casas decimais, tá? Então, 1,03, entra, 1, entra, 12, divide, eleva, 1, menos 100 vezes. Opa, 3 entra 100, divide, 1, mais, entra, 1, entra, 12, divide, eleva, 1, menos 100 vezes. Beleza, 24,66, tá? Vamos voltar aqui. Eu vou até apagar o 25. Vou botar 0,2466. Ô, canetinha, não me abandona. 0,2466. Beleza. E aí, quanto que ele pode poupar? A gente já colocou aqui. Opa, eu voltei a questão. Calma aí que. Beleza. Parei na questão certa aqui agora. Então ele pode poupar ali 20 mil. Aí o Henrique já chegou na resposta ali. Ele pode poupar 20 mil, a gente já chegou à taxa que ele quer. Vamos chegar em quanto que ele vai chegar de patrimônio ao final do tempo, né? Então, poupando 20 mil durante esses 20 anos, quanto que ele vai chegar de valor futuro? Então, a gente já está na HP aqui com a taxa, né? Vamos colocar aqui o I, que é a taxa. Beleza. 0,2466 é a minha taxa. Qual que é o valor que ele já acumulou até agora, né? 3 milhões. Vamos colocar tudo na mesma base, então? Então, é uma saída de caixa, ele está mandando lá para a corretora, CHCS BV. Quanto que ele vai poupar por mês? Ele vai poupar 20 mil. Ele também está tirando do bolso dele, colocando lá na corretora, vamos pôr o mesmo sinal, PMT. Durante quanto tempo ele vai fazer isso? Durante 10 anos. 10 entra 12 vezes, então 120 meses é o N. Qual que é o valor futuro dele? 6.820.532. Só que eu não tenho aqui qual que é a renda mensal, né? Só que eu tenho o valor futuro dele, quanto ele poupou até o final, 6.820, né? Só que qual que é a taxa mensal? A gente já sabe qual que vai ser a taxa mensal que ele vai ter nos investimentos, né? Que é de 0,2466%. Quanto que ele vai ter de renda mensal? Ele vai ter 16
821. Então, é porque eu não salvei a taxa toda aqui, mas vai dar o valor certinho. Letra A, igual o Henrique falou ali, tá? Então, letra A. Tudo certo por aqui, gente? Quer que refaça alguma coisa? Alguma dúvida? Tá lento demais. Se quiser que acelere, a gente acelera também. Se quiser que vai mais lento, que volta algum passo, a gente volta também. Não tem ninguém manifestando, eu vou seguir aqui. E aí, qualquer coisa, a gente retorna. Vocês fiquem à vontade para mandar que a gente volta sem problema nenhum. Tá bom? Que a gente está com bastante tempo hoje. Vamos zerar a nossa calculadora aqui também e passar para a questão seguinte, a questão de número 6, né? Muito parecida com a outra ali também, só que a gente traz um conceito novo para a gente estressar bastante esse ponto de tomar nota de tudo, para a gente não errar lá no dia da prova, tá bom? Um investidor possui um patrimônio de R$ 1 milhão. A gente já sabe que ele tem até hoje R$ 1 milhão, né? E deseja se aposentar agora em 15 anos. Então, em 15 anos. E ele considera um patrimônio de 3 milhões suficiente para a sua aposentadoria, né? Então, 3 milhões para ele, ele acha que se ele poupar 3 milhões, chegar a 3 milhões, ele consegue ficar tranquilo, né? E ele tem uma capacidade financeira para sua aposentadoria e terá a capacidade de aportar R$ 7.000 mensalmente, né? Gente, outra coisa que a gente não falou aqui, mas que sempre vale a pena a gente falar, tá? Rafa, quando que a gente vai falar em usar o begin e quando que eu não vou usar o begin? Sempre que eu for usar o begin, ele vai falar imediatamente. Aí toda vez que ele falar imediatamente, a gente sabe que no D0 ele vai fazer um aporte, ele vai fazer um pagamento, seja uma parcela, o que a questão trouxer. Não falou? Então deixa sempre sem o begin, tá bom? Vamos voltar para a questão aqui. E ele vai poder aportar R$ 7.000 durante 15 anos, né? Qual é a taxa mínima aproximada para que ele alcance esse patrimônio ao se aposentar? Então agora a gente tem o PV dele, que é 1 milhão. A gente tem o valor futuro dele, a gente tem o FV também, Future Value, de 3 milhões. A gente tem o N dele também, que são 15 vezes. Ele vai poupar durante 15 anos. 15 vezes 12. 15 entra 12 vezes 180 meses. Pelos próximos 15 anos. 180 meses. O que a gente quer? A gente quer saber a taxa que ele precisa para chegar nisso, né? E a gente tem... Opa, a luz apagou de novo. Voltei. E a gente tem o PMT dele aqui também. O PMT, opa, PMT de 7.000. Então, ó, outra coisa, a gente tomou nota dos dados da questão aqui, é, e vale a pena a gente falar aqui. Lembrar da questão dos sinais aqui, tá bom? Para a gente não confundir, não chegar em um resultado errado ali. Então vamos lá. Ele já tem R$ 1 milhão poupados, né? Então vamos pôr um CHS aqui, para ficar tudo no mesmo sinal. É o PV, que é o valor presente dele, né? Quanto tempo que ele quer poupar ali? Durante 180 meses, certo? Quanto que ele vai poupar por mês? 7.000. Tá saindo do bolso dele também, igual o aporte inicial ali, não foi? Vamos colocar negativo. E quanto que ele quer alcançar no final do período? Ele quer alcançar 3 milhões, que é o valor futuro dele, certo? Qual que é a taxa que ele precisa para isso? Opa, 0,21, 29. 0,21, 29. Opa, mas cadê? Não tem esse 0,21, 29 ali. Porque a gente chegou à taxa ao mês, né? A gente chegou à taxa ao mês. Quanto que é a taxa ao ano disso aqui? Beleza, vamos fazer a mesma ótica ali? Vamos dividir por 100, igual a gente fez lá na primeira questão, né? Dividir por 100, somar 1. Então é 1 mais a taxa sobre o que eu quero,
Eu tenho base mês, eu quero base ano, que é 12, dividido pelo que eu tenho, que é 1, né? Eu poderia só elevar aqui. Então, 12 eleva 1 menos 100 vezes 2,58. Legal. E aí, se eu tenho aqui a taxa mínima que ele precisa, 2,40 que a letra D me atende? Não, não me atende, não faz sentido, né? Ele precisa de no mínimo 2,58. 2,50 também não atende. 2,70 atende? 2,70 atende, mas o 2,60 é o mais próximo que eu tenho ali, que é o mínimo que vai atender para esse planejamento, tá? Então, letra A também, 2,60 ao ano. O Henrique aqui tá um craque e ligeiro. Tudo certo por aqui, pessoal? Alguma dúvida no conceito, nas transformações de taxa também? Eu sei que tem várias formas de fazer isso, eu estou tentando ir bem no básico aqui, para não embaralhar ninguém também, mas vamos seguindo aqui, tá bom? Opa, eu gostei. O Marcelo deu um joinha aqui, o Bruno também respondeu tudo certo. Gostei da interação de vocês aí. Vamos limpar a tela aqui e vamos para a próxima então, né? Limpar todos os desenhos. Maravilha, vamos limpar a calculadora aqui também, né? Ah, vamos lá. Aqui a gente já muda um pouquinho o conceito, né? Certo investidor aplicou em um título de renda fixa com cupons, pagando 977 no título, tá? Então não são os cupons que estão pagando 977. E recebendo juros e o principal conforme a tabela abaixo, né? Então legal. Vamos fazer um fluxozinho de caixa aqui para a gente sempre ir no básico, né? Então num primeiro momento, o que que ele fez? Ele colocou um dinheiro aqui no título, ele comprou o título por 977, né? E aí ele recebeu alguns cupons aqui no valor de 50, outro no valor de 50, foram 3 anos, e no ano 3 ele recebeu os 50, mais o valor de face do título aqui também, que seria de R$ 1.000, certo? É... Legal. Imaginando que os reinvestimentos do cupom, eles serão feitos a uma taxa mínima de atratividade de 3%. Isso aqui é super, super, super importante, tá? Porque quando ele me dá a taxa mínima com a taxa que os cupons estão sendo reinvestidos, significa que ele não está sendo reinvestido a própria TIR, tá? Que esse é o conceito da TIR. A TIR eu entendo que os pagamentos intermediários eles são reinvestidos à mesma taxa. E esse é inclusive um dos riscos que a gente não fala muito no mercado, né? Na verdade, assim, que não se fala de forma geral, né? Quando a gente tem títulos com cupons intermediários. E é um risco eminente. Então, se lá no ano passado, quando o DI Futuro bateu 13,75, a NTNB veio pagar IPCA mais 6,40, uma coisa de louco isso aqui, o cliente contratou com os juros semestrais e o outro não contratou. Qual que é o grande risco? Já nesse primeiro cupom, a taxa foi lá embaixo. E aí o investidor que recebeu esse cupom semestral, ele não conseguiu reinvestir a mesma taxa. Esse é um risco de reinvestimento. Aqui, ele está colocando já qual que é a taxa que esses cupons vão ser reinvestidos, tá? Então, se eu sei que eles não vão ser reinvestidos à mesma TIR, eles vão ser reinvestidos a uma taxa diferente, então o que que eu preciso achar aqui? Qual que é a minha TIR modificada, tá? E aí, como que eu faço isso, tá? Eu vou ter que pegar esses valores aqui e levar a valor futuro, tá? Então, quantos anos eu tenho aqui do primeiro cupom até o vencimento? Eu tenho 2 anos. Quantos anos eu tenho aqui desse cupom até o vencimento? Eu tenho 1 ano, né? E aí, a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo que a gente fez de valor futuro, né? Então, a gente já sabe que no final aqui, ó, ele recebe 1.050. Nossa, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio demais da conta. Depois vocês forem assistir essa aula, falar: que é isso que o professor fez, que colocou uma letra feia demais. Vamos apagar e vamos voltar aqui. Legal. Então eu sei que no ano 3 aqui, ele vai receber 1.050. Eu não preciso levar valor futuro, porque ele não vai ser reinvestido, é a última data, né? Mas nesse aqui, ó, quanto que vai ser nesse penúltimo? Vamos voltar lá na calculadora, né? Cadê minha calculadora? Tá aqui. Legal. Apareceu a calculadora aí para vocês, né? Eu estou em outra tela aqui, estou vendo também. Então, se eu tenho 50 é o meu valor presente, se eu tenho o período de 2 anos, tá? E eu tenho uma taxa de 3%, qual que vai ser o valor futuro disso, né?
53,045. Então, eu tenho uma aqui, que é 53,045. Eu já fiz esse aqui, tá? Então, esse aqui, eu considerei o de 2 períodos. E no outro, que é um período só, eu tenho 50, é o meu valor presente, eu tenho uma taxa de 3%, e eu tenho um período só. Então, eu peguei esse 50 e reinvesti a 3%. Qual o valor futuro que eu vou ter? Eu vou ter, vamos tirar a calculadora aqui, 51, 51 e 50. Será que essa caneta vai me deixar na mão até o final da aula, gente? Acho que não, hein? Vamos ver. Legal. Então vamos zerar aqui, somar tudo. Eu tenho 51. 51,50. 51,50. Entra. 53,045 mais 1,050. Mais. Então eu tenho um valor futuro de 1.154,54, né? Eu já tenho um valor futuro aqui. Ah, legal. Quanto que eu paguei no título aqui no início, no D0? 977, né? A gente colocou o valor futuro positivo, então vamos colocar o valor presente negativo, né? Durante quanto tempo? Durante 3 anos. Então eu tenho o N3. E aí, o que que eu quero saber agora? Eu quero saber a taxa. Qual que foi a minha TIR modificada? É só eu chamar o I aqui, 5,72, tá? Então, a letra A. Então, o grande ponto é esse aqui, tá bom? Poderia ser a letra C, se eu considerasse que eles seriam investidos à própria TIR. Só que aqui não, ele me deu qual que é a taxa que eu vou investir, tá? Então, o que que a gente tinha aqui? A Ô, gente tinha o professor, N. rapidinho aqui então, né? Tem algumas questões que eles já vão lá direto e pede a TIR modificada. Uhum. Então, quando tiver aí um fluxo de caixa e ele falar que os cupons serão feitos a TMA, eu já posso inferir, então, que ele está pedindo a TIR modificada. Por mais que ele não fale, é isso, né? Exato. Se eles forem reinvestidos à própria TIR, então eu não preciso fazer a TIR modificada. Eu Aí eu só vou uso fazer. lá, aí eu posso usar lá o CF0, CFJ, né? Se for isso, né? Pode. Inclusive, a gente vai fazer a próxima questão disso aqui, tá? Mas aqui no caso, eu só sei que é a modificada porque essa aqui é a grande diferença. Inclusive, uma das críticas do cálculo da TIR é exatamente esse, porque o mercado ele é dinâmico e nem sempre a gente vai fazer reinvestimento à mesma taxa, né? Então, essa é a principal crítica desse cálculo. A gente vai fazer na sequência, tá bom? Até aqui fica tranquilo essa questão de levar o valor futuro à taxa que eu vou reinvestir, os cupons intermediários, tudo ok, né? Beleza. Então eu vou pagar aqui e vamos para a próxima. Chatinha, né, gente? Mas ó, isso daí que é importante a gente colocar na ponta do lápis tudo direitinho, tá bom? E aí a gente vai fazer esses fluxos de caixa aqui, por mais que às vezes alguém é mais rápido que o outro, alguém está tendo dificuldade de fazer, a gente faz junto, passo a passo, para a gente não se perder, tá? Então vamos construir nossa linha do tempo aqui também, né? Uma empresa analisa um projeto de investimento com os desembolsos apresentados na tabela abaixo, né? Então, no primeiro ano, ele vai ter uma saída de caixa aqui, porque ele vai investir no negócio dele 1 milhão. 1 milhão. Beleza. E nos outros anos, ele vai passar a receber desse negócio no primeiro ano 200, no segundo ano 300. Eu não vou pôr 1.000 aqui não, gente, só para não fazer uma bagunça no espaço, mas vocês sabem que é em base 1.000 aqui, tá? 500 e na calculadora a gente vai colocar também. E 400, né? Sabendo que a taxa mínima de atratividade do projeto é de 16% ao ano e que o prêmio pelo risco é de 5% ao ano, como a empresa deveria proceder? Legal. Vamos voltar em alguns pontos aqui, né? Porque aqui ele já passa para um outro conceito, né? Quando que vai fazer sentido? Quando que eu vou interpretar?
se faz sentido executar o projeto ou se não faz, né? E é para isso que a gente calcula a TIR e é para isso que a gente calcula o VPL também, tá? Então vamos lá nos conceitos, né? Quando eu tenho uma taxa mínima de atratividade, eu já sei que essa taxa mínima de atratividade ela vai ser o quê? A minha taxa livre de risco, mais o prêmio pelo risco, que é esse aqui, né? Que ele me deu aqui na questão. Só que aqui eu já tenho a taxa mínima de atratividade. Eu já sei o mínimo que eu quero ganhar para realmente esse projeto fazer sentido para mim, né? Então eu sei que a minha taxa mínima de atratividade é de 16%, né? E aí, eu vou até fazer uma pergunta para vocês aqui, voltar a caneta. Se a minha taxa mínima de atratividade, ela foi igual à minha TIR, a minha taxa interna de retorno, exatamente igual. Eu executo um projeto ou não executo? Eu cheguei lá e vi que a minha TIR é igual à minha taxa mínima de atratividade. Sim. Faz sentido? Sim, é zero, né? Mas eu faria. Legal. Faria, porque é o mínimo que eu quero ganhar, né? Então, se eu alcancei o mínimo que eu quero ganhar, beleza. Então, vamos seguir com o projeto, porque eu me propus a fazer com o mínimo de ganho e estou ganhando esse mínimo, né? É, E aí, só que, se a minha taxa mínima de atratividade ela for igual à minha TIR, qual que vai ser o meu VPL? Esse é um ponto interessante. Qual que vai ser o meu VPL? E aí a Zero, gente né? volta. Exatamente. E aí a gente volta no que é o meu VPL, tá? O meu VPL é quanto a mais de retorno esse projeto me gera frente à minha taxa mínima de atratividade. Se a minha taxa mínima de atratividade ela é igual a TI, o meu VPL vai ser zero, né? Então, eu não tenho nenhum ganho adicional do que eu teria ali em um outro ativo que seria o mínimo que eu desejo ganhar, né? E aí, já dá até para a gente ir nas questões aqui, tá? Opa, apertei o teclado aqui sem querer. Legal. Já dá até para a gente ir nas questões aqui, tá? Vamos dar a última aqui para a primeira, né? Rejeitar o projeto, pois o seu VPL é maior que zero. Se o meu VPL for maior que zero, eu rejeito um projeto? Não, né? Porque se o meu VPL é positivo, significa que eu estou ganhando dinheiro a mais do que a minha taxa mínima de atratividade, né? E a letra D ali, fazer o projeto porque seu VPL é negativo. Se o meu VPL é negativo, é melhor eu investir naquilo que me dá a minha taxa mínima de atratividade, né? Então não faz sentido a letra D também, né? E aí vamos calcular então o VPL para a gente ver se faz sentido isso ou não, tá? Vamos voltar com o HP aqui e vamos zerar. Legal. Deixa eu ver se eu puxar ela um pouquinho para baixo, se ela continua aparecendo para vocês. Cortou as teclas, né? Opa. Ah, agora apareceu. Na minha outra tela aqui apareceu. Tá aparecendo para vocês também, tá? Vamos zerar tudo, FCLX e vamos lá. O meu primeiro fluxo de caixa aqui, ele é negativo, né? CHCS, opa, a luz de novo. Desculpa, pessoal. Então, CHCS, eu vou apertar o G e vou acionar o azulzinho aqui, que é o meu fluxo de caixa zero, né? Beleza. E depois eu vou ter algumas entradas, né? Eu vou ter uma entrada de 200 mil, G, CFJ, que é o meu primeiro fluxo de caixa. Eu vou ter outra entrada de 300 mil, G, CFJ. Eu vou ter outra de 500 mil, G, CFJ. E vou ter outra de 400. 400, G, CFJ. Ele já me deu aqui a minha taxa mínima de atratividade, não deu? Qual que ela é? Ela é de 16%. Vou colocar o I aqui e a financeira ela já entende que é por cento, né? E aí eu vou chamar o meu net present value, que é a minha taxa interna de retorno, né? Mentira, que é o meu valor presente líquido. Qual que é? Menos 63.392. Chegaram na mesma resposta aí, não chegaram? O que que eu tenho aqui? Que o meu valor presente Senhor, líquido é negativo. Pode falar. é uma pergunta. Esses 63 mil negativos, ele é
unidade monetária, né? Se a gente está falando de Unidade monetária. 63 mil reais, por exemplo, negativo no projeto. Exato, exato, Boa. Beleza, obrigado. tá? E que não necessariamente significa que é prejuízo também, né? Ele está ganhando menos do que a taxa mínima de atratividade, né? Tá? E aí, se eu tenho um VPL negativo, já não faz sentido, né? Qual que é a condição para eu executar um projeto? Que eu ganhe mais do que a minha taxa mínima de atratividade. Então, só por isso eu já chego na letra B aqui, né? Eu já chego na questão de que a gente deve rejeitar o projeto. Desliguei a caneta. Rejeitar o projeto porque o seu VPL é negativo, né? Se eu quisesse saber a taxa interna de retorno ali, né? Eu vou aqui no F, IRR, e vou chegar a uma taxa de retorno de 13,16. E isso também responde a minha pergunta, né? Porque se eu tenho uma taxa interna de retorno de 13,16 e eu tenho aqui uma taxa mínima de atratividade, a minha taxa mínima de atratividade é maior do que a minha taxa interna de retorno. Então eu vou deixar o dinheiro lá no outro lugar que eu vou ganhar mais, né? Eu posso ganhar 16, para que eu vou ganhar 13 e gastar energia em um projeto aqui, né? Tudo certo por aqui, gente? O Leandro já tinha respondido ali a letra B também. Tô gostando de ver. Perfeito, beleza. O Henrique aqui também falou que está acompanhando. Vou limpar tudo aqui e vamos para a próxima questão, tá? Simone também. Boa, Simone, obrigado, viu? Isso aí, gente. Vai falando comigo aqui. Se vocês tiverem com vergonha de abrir o microfone, manda no chat, que eu tô vendo tudo aqui. Vamos para o outro, para a gente fixar bastante esses conceitos aqui de taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade. E aqui a gente vai calcular os dois, tá bom? Então, questão 9. A gente vai chegar ali que o fluxo de caixa previsto em investimento em uma franquia está representado abaixo. Quais são a XI e o VPL? Então agora a gente vai responder os dois. Vamos responder aqui a TI, a minha taxa interna de retorno, e vamos responder aqui também o meu valor presente líquido. Beleza? E vamos construir o nosso fluxozinho de caixa aqui também, sempre para a gente não dar bobeira aqui, né? Então no ano 1 a gente está com a saída de caixa ali de 1 milhão, no ano 0, né? No ano 1 a gente está com a entrada de 100, no 2 a gente está com a entrada de 400, 1, 2, 3. No ano seguinte, 500, opa, será que vai caber aqui? 2, 3. Eu e minha letra linda, hein, gente? No outro, 600, 1, 2, 3. E no último aqui, ó, não é que coube? 700. Maravilha, né? Vamos voltar lá para a questão também? Ó, letra C. Cadê minha HP? Volta aqui, HP. Maravilha. O Leandro respondeu aqui C também, mas a outra foi bem, não é C não, gente. É, vamos lá, o que que eu tenho aqui no fluxo zero? Eu tenho 1 milhão que eu estou colocando no meu negócio, estou investindo. Franquiazinha cara essa, hein? Tem que valer a pena, tem que valer dinheiro aqui para a gente colocar esse dinheiro todo lá. Esse vai ser o quê? Não é o meu PV, é o meu CF0, né? E nos anos seguintes, eu vou ter uma entrada ali de 100 G, CFJ. No outro, 400 G, CFJ. No outro, 500. Opa, vamos colocar esses 5 aqui mais bonitinho. 500 G, CFJ, né? No outro, 600 G, CFJ. E no último, 700 G, CFJ. Legal. Qual que é a minha taxa mínima de atratividade? Ele me deu aqui também 25. Poxa, ele quer um retorno bem interessante, hein? Também está colocando muito dinheiro, quer assumir o risco, né? Então, vamos lá. 25 é a taxa. Aqui super fácil. A gente vai apertar o F, chamar a tecla laranjada aqui, o Net Present Value de 67,136 positivo. Então eu tenho duas, né?
Pode ser a letra C ou pode ser a letra D, né? E aí é só a gente chamar. Ah, legal. O que que é o 67? Vamos voltar aqui, né? 67 é quanto que eu ganho a mais do que se eu investisse esse meu R$ 1 milhão, a minha taxa mínima de atratividade de 25%, tá? Então eu ganho 67 mil em unidades monetárias, como o Leandro falou, a mais do que no outro projeto se eu só investisse a TMA. E aqui a gente chama Internal Rate, o IRR, que é a minha TI, de 27,25, que é a letra C. Então, na mínima de atratividade, eu ganho 25, nesse projeto eu ganho 27,5. Então, satisfez as condições que eu preciso ali, a gente investe nesse projeto, vale a pena, né? Então, para fixar o conceito, acho que está tudo certo por aqui, não tá? Alguma dúvida? Ou vamos seguindo? Hoje tá rendendo então, hein? A gente vai acabar até mais cedo para as questões que a gente separou aqui, porque não tá tendo dúvida, tá super tranquilo, né? Então vamos limpar aqui a calculadora. Deixa eu limpar a tela aqui também, para a gente limpar todos os exercícios. Bacana. Vou limpar de novo. Vamos para a próxima aqui. Legal. Uma empresa tributada pelo lucro real. Puxa, esse lucro real aqui é super importante para a gente, né? Por quê? Porque se não é o simples, não é o presumido, eu consigo abater o custo da dívida, ou seja, o custo do capital que eu tomo no mercado, na minha base de cálculo tributário ali, ao final das contas, né? E a sua estrutura de capital, ela é composta por 60% de capital próprio. Então, eu tenho aqui capital próprio é 60%, 60%. E eu tenho aqui que o capital de terceiros, ele é o quê? Ele é o restante. Ele é 40%, certo? Então eu tenho um custo total da dívida aqui, e a gente divide em dois aqui, entre 60 próprio, 60 próprio e 40 de terceiros. Beleza? E ele tem que o custo de capital próprio. Qual que é o custo desse aqui? Ele é um custo de 12% ao ano, que é o que rentabiliza ali os acionistas da empresa, os sócios majoritários, né? E que o custo de capital de terceiros, ele é 8%, né? Isso daqui é até um ponto interessante para a gente não dar bobeira nas questões, né? É, se eu tenho um custo bruto aqui, se eu tenho um custo bruto que é de 8% é um custo bruto, eu quero saber quanto que é o meu custo líquido da dívida, né? E como que eu vou chegar nesse custo bruto aqui? Como eu vou chegar nesse custo líquido? Ele é o meu custo bruto vezes 1 menos essa taxa, esses taxes que eu pago aqui, tá? Que seria 8 vezes 8%, né? 8 vezes 1 menos 34% em média, né? O que que é esse 34% aqui, né? Normalmente ele é o quê? 25% de imposto e 9% de contribuições sociais. Se a gente soma um com o outro aqui, 34, tá bom? Isso daqui é a média, só a gente se apegar a esses números, tá? Deixa eu apagar esse cantinho aqui que ficou uma bela de uma bagunça, né? Borracha. Beleza. Então, vamos lá para voltar a caneta e voltar lá para a calculadora também, né? Qual que é o custo líquido disso? Vamos colocar isso tudo em base decimal para ficar mais fácil da gente calcular. Ele seria, vamos voltar do parênteses para trás. 1 entra a 0,34 menos, então 1 menos 34% entra vezes o 8%, 0,08 vezes. E aí vamos transformar em base 100 de novo, que é o percentual.
eu tenho um custo líquido de 5, um custo líquido de 5,28. 5,28. Legal. Então aqui, vamos riscar esse, que eu sei que agora o meu custo não é 8 mais. Eu tenho um benefício tributário que torna esse custo a 5,28, né? Gente, deixa eu só pegar o cabinho do carregador aqui, senão esse tablet vai descarregar e a gente vai ficar parado no meio da aula sem conseguir resolver o exercício. Deixa eu só plugar isso aqui. Só um minuto, viu? Beleza, estão me vendo de novo aqui. Então, vamos voltar lá Vamos sim. para a calculadora. Boa, valeu, Leandro. 5,28. A gente tem duas formas de fazer isso, tá? A gente consegue fazer isso direto pela calculadora. Então, a gente consegue chegar ali na minha média ponderada, porque, na verdade, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a ponderação das taxas, né? Então, se eu tenho um custo de 8%, que é 40% do meu custo total, e eu tenho um custo de 12%, que é 60% do meu capital, eu tenho que dar as devidas proporções aqui para a gente chegar no custo total, né? Como que eu faço isso na calculadora? Já vamos direto aqui, que a gente já está com 5,28 na tela. Eu cheguei na taxa, que é o meu custo aqui, eu vou apertar Enter e vou apertar 40, que é 40%, e vou apertar o somatória mais, tá? Então ele registrou, ele me deu um aqui que eu registrei o meu primeiro dado para a gente chegar na média ponderada, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vai colocar 12%, que é o custo de capital próprio, vou apertar Enter e vou colocar aqui 60%, que é a ponderação do meu custo próprio, somatório mais, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar a minha média ponderada aqui, né? O W de weight, né? A gente vai colocar o Gzinho e vai chegar na média ponderada de 9,31, letra A, né? Beleza. Qual que é a outra forma mais fácil da gente fazer isso, caso vocês esqueçam na hora como faz lá na HP, né? É, vamos até tirar esse HP daqui, só para a gente escrever um dado novo. Tchu, tchu, tchu. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Beleza. O que que eu vou ponderar aqui? O weight do meu capital de terceiros vezes o custo de terceiro e vou somar com o weight de próprio vezes o custo próprio, né? E é só a gente fazer isso na HP aqui, né? Vamos limpar ela. Então eu vou fazer o weight ponto 40, ponto 4, que é 40%, entra vezes qual que é o custo de terceiro? 0,0528 vezes. Vou dar Enter e vou fazer qual que é o peso do próprio? 0,6, entra e vou fazer qual que é o custo, que é 0,12. Vou multiplicar e vou somar. E aqui está em base decimal, multiplico por 100, eu vou chegar na base percentual, né? 9,31. Então, duas formas de fazer a mesma coisa, né?
Mas se a gente esquecer na HP, acho que vai ser sempre o melhor caminho, porque você viu, toda vez que a gente registra ali os dados que a gente precisa, eles vão mostrar, registrei o primeiro, deu um, registrei o segundo, deu dois, registrei o terceiro, porque se a gente tiver uma série grande de valores, a gente não vai se embolar. Pensa se a gente fizer essa somatória de pesos em uma base grande de valor, pode ficar muito complicado, a gente pode se perder no meio do caminho, né? Então tenta sempre fazer pela HP, eu acho que vai ser melhor para a gente, tá bom? É, 9h31, acho que tudo certo por aqui, né? Podemos seguir para a próxima? Pessoal, se tiver indo muito lento também, se vocês quiserem que avance um pouco mais rápido, fica à vontade, tá bom? Me fala. Acho que. Pode falar, Leandro. Vou te interromper, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu Uhum. não sei se você vai dar esse exercício aí, ainda na aula. Teve um Uhum. exercício numas aulas passadas que a gente teve, que foi a estrutura foi muito parecida com essa, só que Uhum. a gente teve que calcular, se eu não me engano, o capital de terceiros. No exercício ele não dava. Você já viu algum exercício desse parecido, professor? É que eu não me recordo a Uhum. estrutura em si, mas eu lembro que era dado o exercício, e aí eu não Ele queria sei se chegar o no custo capital de de terceiro. terceiro. Isso, exatamente. Eu não lembro se ele dava o capital próprio, e aí a gente tinha que calcular o custo de terceiro, ou se era o Uhum. contrário, mas eu lembro que algum custo, eu não sei se era o próprio ou de terceiro, já a gente tinha que calcular para Uhum. depois a gente conseguir colocar essa fórmula, ou pela Uhum. média ponderada, ou somando como você fez. Uhum. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos voltar nessa aqui. Se for igual, se for pela média ponderada, igual eu fiz no segundo aqui, que é a mesma coisa, né? A gente está fazendo a média ponderada, né? Acho que fica mais fácil porque você vai fazer o peso do terceiro, né? O peso vezes o custo, né? Do terceiro. E vai sempre somar o peso do próprio vezes o custo do próprio, né? Assim, você vai ter que ter algum desses outros dados aqui, né? Provavelmente você vai ter o custo total, tá bom? E aí você vai chegar nessa variável, que é o custo de terceiro. Você vai ter a composição de peso, porque você vai ter que saber qual que é a dívida, é 50-50? É 50 capital próprio, 50 de terceiro? Então você vai ter isso aqui. Aí você vai ter o custo total também. E se você vai ter o peso de um, você vai ter o peso do outro também, né? E vai ter o custo do próprio. Todas as outras variáveis você tem que ter para chegar, tá, Leandro? E aí o exercício vai dar. É só você é, manipular a fórmula aqui de forma geral, né? Mas os outros todos você tem que ter. Eu vou até voltar nos simulados aqui, Leandro, amanhã, que quarta-feira a gente vai se encontrar de novo. E se eu localizar essa questão, a gente faz junto, tá? E se por acaso vocês localizarem, fica à vontade para me mandar o print ali no WhatsApp. Se não quiser mandar no Não, grupo, pode mandar no combinado. pessoal também, tá bom? Eu vou, Mas de eu vou forma ver, geral, pode falar. eu vou ver se eu acho ela também, professor, porque eu acho interessante trazer, porque inclusive, se não me engano, na prova passada que eu fiz, acabou Uhum. caindo um exercício muito parecido, que Uhum. ele dava essa estrutura, mas a gente tinha que chegar no capital próprio para depois assim, a gente chegar no custo médio ponderado. Mas eu vou Uhum. procurar, tá? Se eu consigo Não, legal. encontrar, pode deixar. Beleza, então, combinado. Aí vocês me mandam, tá? E aí eu vou dar uma olhada aqui também, que até quarta-feira a gente tem um tempinho. Qualquer coisa a gente volta nela, tá bom? Vamos lá. Aqui já é uma questão com um conceito um pouquinho diferente, que a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos contábeis, né? Como que a gente chega no lucro operacional, o que que é lucro líquido, né? Falar um pouquinho sobre depreciação também, né? Lá na questão. Uma empresa tem o seguinte demonstrativo de resultados, né? Uma receita líquida, ou seja, um volume total de vendas de 330 milhões e um custo de produto vendido de 190 milhões, né? Tá entre parênteses aqui, por quê? O total que eu vendi de 330 milhões, quando eu tiro o custo de produto, matéria-prima, armazém e etc., eu chego num lucro bruto aqui de 140 milhões, né? Que é esse menos que é os 330 menos os 190, né?
Sabendo que essa empresa registrou depreciação e amortização no valor de 50 milhões, qual foi o valor do EBITDA? E aí cada um fala de um jeito aqui, EBITDA, EBITDA, tá tudo certo também, dessa empresa nesse exercício, né? Vamos lá. O que que é o EBITDA, né? É o earnings before, antes, interests, taxes, depreciation and amortization. Legal? O que que a gente tem aqui nesse exercício, né? A gente tem que esse 140, ele é o meu lucro depois que eu tiro o custo dos produtos vendidos, né? Que é o lucro total da operação, mas que é o lucro, na verdade, operacional, né? Na verdade, como que eu chego no lucro operacional aqui, né? Eu tenho um lucro final da operação com base nos produtos vendidos, só que do meu lucro operacional, eu ainda tenho que tirar as despesas operacionais. O que que é isso aqui, né? O que que eu gastei ali com a equipe de vendas, com marketing, etc. Que eu vou chegar a uns 140, e com interest and taxes, eu vou chegar a uns 140 menos 80, né? Que seria o meu 140 menos 80, seria um total de 60, certo? 140 menos 80. Legal. E aí eu cheguei no meu lucro, no meu EBIT, que é o meu Earnings Before Interest and Taxes. Cheguei no meu EBIT de 60, né? Só que o que que eu quero? Eu quero o meu EBITDA. Para que que eu tirei esse DA aqui? E o que que é o DA? É o Depreciation and Amortization que eu tive durante o período que foi de 50. Então, assim, nada mais, nada menos, eu vou somar aqui os 50 aos meus 60, eu vou chegar em um EBITDA de 110, tá? Legal, bem simples a questão, mas eu acho que é para a gente revisar alguns conceitos aqui também, né? É, Sempre que que a questão pode trazer? Lá na prova ele não vai pedir para você somar só as depreciações e amortizações do seu lucro final ali, né? Do seu earning before interest and taxes. O que que ele pode falar? Ele pode falar que ele teve uma depreciação de 50 milhões durante 10 anos, tá? E qual que é o meu EBITDA no sexto ano? Isso pode acontecer. Como que eu vou chegar nisso? Eu vou dividir esses 50 milhões nos 10 anos. Eu vou ter uma depreciação média anual e amortização do meu maquinário, no valor de 5 milhões ano, tá? E eu vou considerar essa depreciação e amortização até o sexto ano, né? Então, em tese, até o sexto ano, eu tive uma depreciação e amortização de 30 milhões, tá? Então, o que vai dar é para a gente manipular esses dados aqui para a gente chegar sempre no resultado final, tá? E aí, acho que o mais importante dessa questão aqui, ele conduz a gente para a próxima questão, tá? Nesse ponto aqui, vocês ficaram com dúvida? Acho que, por mais que seja simples, vale a pena perguntar se tiver dúvida, tá? E se não quiser perguntar aqui também, mais uma vez, fica à vontade para levantar a bandeira. Até o Felipe, hoje no grupo, tá todo mundo no grupo do WhatsApp? Se não tiver, fala para a gente acrescentar vocês ali, tá? Hoje o Felipe comentou, o pessoal do Mundo Financeiro mandou o link da aula e eu comentei embaixo que a gente estava começando, mas para vocês terem meu contato ali caso vocês precisem também, tá bom? Mas e aí a gente segue para a próxima questão aqui. Uma empresa obteve lucro líquido no valor de 17 milhões no exercício passado, tá? Então, lucro líquido de 17 milhões. Essa empresa recolheu 4 milhões em tributos, né? Então, o que que é isso aqui? Taxas, tá? E teve despesas financeiras de 1,5 milhão. O que que é isso? Ela pagou juros, capitalizou ali, pegou capital de terceiro do banco, de onde foi, e pagou juros, né? Sabendo que as despesas de depreciação e amortização foram de 2,3 milhões. Beleza, opa, eu tenho aqui
Depreciation and Amortization. Qual foi o EBITDA da empresa? O Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então eu tenho uma receita. Como que a gente chega aqui no lucro líquido, né? Porque ele já me falou qual que é o lucro líquido. Eu acho importante a gente entender como que a gente destrincha esses cálculos aqui, né? Legal. Tô gostando. Alguém já respondeu aqui a letra A, mas foi da passada, né? É, Vamos lá. Como que a gente chega no lucro líquido aqui, né? A gente tem a receita, que foi o que a gente falou, e vamos falar numa base 100 aqui, para facilitar. A gente tem a receita, vamos colocar na base 100 de 100 milhões de reais, né? O que que a gente tira da receita aqui para a gente chegar no lucro bruto, que é o que a gente tinha na outra questão, né? A gente tira o custo do produto vendido. Vamos colocar um sinalzinho negativo aqui. Então, suponhamos que a gente teve um custo do produto vendido de 40. Quando a gente tira o custo, o que que a gente chegou lá no outro? No lucro bruto. Bruto. Ei, gente, se vocês acharem algum professor que tem uma letra mais bonita que a minha, vocês falam que é mentira, tá? Que é pura inveja, que a minha é mais bonita. Então a gente chega num lucro bruto aqui de 60, tá bom? E aí, o que que a gente tirou daquele outro lá também para a gente chegar no EBIT, que é o lucro operacional, né? A gente tirou, opa, minha luz de novo. A minha bateria tá indo embora. Pera aí, gente, deixa eu acender a luz aqui. Beleza, a gente tirou do lucro bruto, a gente tirou ah, as despesas. Opa, ixi, pera aí. Volta aqui, caneta. As despesas operacionais. Despesas operacionais, né? Uma equipe de venda, estoque, etc. Aí suponhamos que a gente tirou aqui 30, falando na base 100. Para a gente chegar ali no final, os valores não importam aqui, é só o que a gente quer, tá? Depois de tirar das despesas operacionais, a gente chegou no EBIT, né? Que é o meu lucro operacional. Lucro operacional. Operacional. Suponhamos, e aí a gente chegou aqui na base 100 em 30. O que que eu vou tirar aqui também para chegar no EBITDA lá atrás, no lucro líquido lá no final? Porque ele me deu o lucro líquido, né? Eu vou tirar aqui as despesas financeiras, opa, despesas financeiras, despesas financeiras, que é o meu interest, né? Meu interest. Então vamos supor que eu tive de juros aqui 10, vou tirar 10. E vou tirar também os meus tributos, os taxes, tributos. Então vamos supor que eu paguei 8 milhões ali de tributos, né? Então, taxas aqui, né? O que que eu vou chegar depois que eu tiro desses 30? Eu tiro 10 e tiro 20 e cheguei ali, e tiro 8, eu cheguei ali em 12. 12, na verdade, ele seria o quê? O meu lucro líquido. Lucro líquido. Então eu já tirei tudo aqui, né? Cheguei da receita, que foi o total de vendas. Eu tirei o custo do produto vendido. Do custo do produto vendido, eu cheguei no lucro bruto, tirando as despesas operacionais. Eu chego no meu lucro operacional, que é o meu EBIT. E aí, para chegar no meu lucro líquido, eu tenho que tirar as despesas financeiras e os tributos, né? E para eu chegar no EBITDA, eu vou somar aqui as depreciações e amortizações, né? O que que ele me deu? Ele me deu o lucro líquido. Então eu já vou começar lá na ponta de baixo da cadeia, né? Ele me deu 17, né? 17 milhões de lucro líquido. O que mais que ele me deu aqui? Ele me deu que ele teve despesas financeiras com juros de 1,5 milhões, né? O que mais que ele me deu também? Ele me deu que eu tive de depreciações e amortizações 2,3, né? E que mais que ele me deu? Ele me deu também que eu paguei de tributos, né? 4 milhões. 4 milhões.
4 milhões. 4. O que que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu estou fazendo o caminho de trás para frente, né? Ele quer que eu chegue ali no meu EBITDA, né? Eu vou somar tudo isso, meu lucro líquido, vou somar as despesas financeiras que eu tive, quanto que eu paguei de imposto. Então é só somar isso tudo aqui, né? E aí vamos voltar lá para a calculadora, para a gente finalizar isso. Né? O professor, Acho nesse que caso, acho que a palavrinha mágica aí é o lucro líquido, né? Tipo, quando ele é o falou lucro lucro líquido. líquido, aí você acaba somando todas as despesas que ele teve, né? Para você compor o EBITDA, né? Exato, exatamente. E na verdade, por que que eu destrinchei isso tudo aqui? Não sei até se ficou claro. O mais importante da questão da gente chegar no EBITDA aqui é a gente entender como que a gente destrincha essa estrutura, né? Aonde que, qual o começo da cadeia que eu chego ali? O total de vendas, a receita. E aí eu tiro o custo do produto vendido, eu chego no lucro bruto. Quando eu tiro as despesas operacionais, eu chego no lucro operacional, né? E aí, do lucro operacional, o que que eu tenho que tirar? O que que eu tive de custo no mercado, né? Que é despesa financeira, juros, o que que eu paguei de tributo. Quando eu tiro isso tudo aqui, o que que eu chego? No lucro líquido, né? Na verdade, ele me deu tudo aqui só para eu chegar no inverso, ali no caminho inverso, que ele vai dar um total de 24,8, né? Eu não vou nem somar aqui, porque é um cálculo bem simples, né? 18,5, 19,5, 19,8, 24. Certinho? 20, 24,8. Todo mundo chegou nessa aí? Alguma dúvida? Beleza. Ó, pessoal, ó, a última questão que a gente tem aqui para aula é uma questão que gasta um tempinho um pouco maior, eh, que a gente vai pedir para a gente chegar no cupom cambial, né? O investidor está avaliando a possibilidade de aplicar seus recursos a uma operação dolarizada, e a operação é para um prazo de um pouco mais de 6 meses, 139 dias úteis e 195 dias corridos, sendo a taxa pré-fixada em reais igual a 10%, com base 252, ou seja, sempre que a gente falar de taxa em reais, a gente vai usar a base 252, e o cupom cambial igual a 4% para o prazo da operação em dólar à vista, 5,20. Qual é o dólar esperado pelo mercado no final dessa operação? Essa questão aqui, ela demanda um tempo um pouquinho maior e eu tive um imprevisto aqui, tá? Eu botei o cabo para carregar, infelizmente ele não está carregando o tablet, eu vou ficar sem bateria, ele está com 1% de bateria aqui, tá? É, Tudo bem, se na quarta-feira a gente começar por essa aqui, era a última questão que eu tinha separado para hoje, tá? A gente parava na 13. Tudo ok para vocês? Eu acho que a gente está bem tranquilo de tempo. E aí, tranquilo, por mim também. Beleza, eu peço, Sim, assim, tudo bem. mil desculpas para vocês, mas só porque não vai ser muito produtivo se a gente não usar a caneta aqui para resolver a questão. A aula de hoje vai ficar gravada, então se vocês quiserem voltar, fica à vontade para assistir ali, para questionar o que for. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui com vocês. Se precisarem me chamar no WhatsApp, estou 100% à disposição. Se precisar de alguma coisa, falar de alguma coisa de mercado também, eu adoro falar sobre isso. Hoje é meu trabalho aqui na corretora que eu trabalho. Vai ser um prazer também, tá? Questões durante esse período, igual o Leandro falou, pô, achar ali como que eu chego no capital de terceiro. Vou tentar achar essa questão para trazer para vocês na quarta-feira. E a gente já começa por esse cupom cambial. E se por acaso chegar alguma que vocês não conseguiram interpretar ali, não conseguiram entender, tira um print, tira uma foto, me manda ali em qual simulado que tá que a gente vai fazer junto, tá bom? Beleza. Beleza. Pessoal, bom demais. Obrigado, viu? Acho que todo mundo um pouco tímido, não falou nada hoje, falaram muito pouco, mas acho que é normal isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, um bom descanso, até quarta-feira. Quarta-feira não é carnaval ainda, viu, gente? Não vai pro bloquinho, não. Mas só depois de quarta pra gente resolver algumas questões aqui. Só uma pergunta, pode ser? Claro, Luiz, fica à vontade. Viu? A aula fica gravada aonde? Hum, eu não sei aonde na plataforma fica, mas espera aí, eu tô com a plataforma aberta aqui, deixa eu ver se eu acho. Ô, Luiz, No- na plataforma, quando. Desculpa, professor, deixa eu. Claro. Na plataforma lá, Luiz, quando você entra, tem um link lá que é o link do acesso às aulas, né?
E aí, geralmente, essas aulas que a gente está tendo ao vivo, elas ficam lá no final. Aí tem semana um, semana 2, que aí você vai clicar lá, e aí vai aparecer as aulas. Depois eu Ah, tá, tiro um porque, print e mando lá no grupo, tá? porque eu acho que vou precisar disso, porque eu venho ouvindo pelo trânsito, aí chego em casa, abro o computador, aí então, ou seja, e Não, como tem que usar Co- eu vou calculadora, eu vou ter que eu rever, mando não tem jeito. depois. Tá bom, Correria obrigado. danada, né? Ô Luiz, se você quiser esperar um minutinho aí, eu tô tentando abrir o site aqui, eu já te mostro aqui. Boa. Dá um instante. Ah, tá. É bom que o Leandro já sabe o caminho aí, se eu não achar, ele ajuda a gente aqui. Acho que o Bruno colocou aí, gente, no grupo, ó. Ah, já Deixa eu dar colocou o link? aí, Deixa eu ver. tá vendo? Ó? Módulo um, módulo 2. É quando você clica em módulo um, aulas ao vivo, aí vai aparecer as aulas que a gente já teve. Colocou no WhatsApp ou Ah, tá. aqui no Zoom? É aqui no Zoom mesmo, lá no chat. Ah, tá. Achou E aí, aí, Luiz, viu? e esse print que ele tirou, Luiz, você vai conseguir clicar, tá vendo? Turma abril de 2024. Quando você colocar seu usuário e senha, você vai clicar nesse link, aí vai aparecer vários subtítulos, né, que são as matérias. Aí você vai lá no final, aí vai aparecer aulas ao Ah, tá, vivo, já sei, já, módulo já 1, entendi. módulo 2, e aí. Já entendi. Achou, Luiz? Ah, boa, aqui. O Bruno já tá até marcando tudo concluído ali, né? Já vi. Fechado, então. Obrigado. Maravilha, pessoal. Valeu, Obrigado, viu? Prazer valeu, falar com vocês. Até quarta. valeu. Um Abraço. abraço. Tchau, tchau.